Ora, julgo que já estamos online, ainda não recebi a notificação, mas parece-me que já devemos estar. Já? Ok. Portanto, boa noite a todos. O meu nome, como sabem, é José Pereira, sou fundador do Conselho de Consultor. Estou com o Edilberto e com o Carlos Silva, as estrelas do programa, os homens que percebem de finanças pessoais e afins. O tema de hoje, como já perceberam, é esta questão das moratórias. Aliás, eu já tinha anunciado que íamos falar sobre as moratórias e é engraçado que o Ministro provavelmente terá visto o vídeo e então decidiu alargar as moratórias. Aliás, ele mandou um SMS, só que depois não respondi, ele deve ter sentido deve ter sentido mal e então decidiu avançar com a coisa. Edilberto, esta questão já é a segunda ou terceira vez que nós abordamos este tema, mas de facto nesta altura é um tema que provavelmente até iremos abordar mais, até porque dá a sensação que a maior parte das pessoas ainda não perceberam muito bem como é que isto funciona. Os prazos, as diferenças entre as moratórias dos bancos e do Estado, que era por aí que eu queria começar, Edilberto. Podes reforçar esta questão, qual é a diferença entre as moratórias do Estado e as moratórias dos bancos, neste caso da Associação APB, dos bancos portugueses? Sim, boa noite antes de mais. Ora bem, aquilo em março, quando foi decretada a situação da moratória, dividiu-se em duas partes, a moratória dos bancos e a moratória do Estado. A moratória do Estado consistia em ter dois tipos de situações, dois tipos de opções. Para além dos mecanismos legais que estavam associados, ter que as pessoas não poderem ter dívidas ao Estado, tinham a opção de pedir carência de capital, continuando apenas a pagar a parte dos juros, ou então carência total, isto é, não pagava rigorosamente nada e, naturalmente, o empréstimo seria estendido pelo mesmo prazo, ou será estendido pelo mesmo prazo da moratória. Nessa altura, e os bancos até numa jogada de antecipação em março ou abril, acabaram por se antecipar um bocadinho antes do Estado e promoveram a moratória dos bancos. Essa moratória, nessa altura, apenas fazia referência a que houvesse uma carência de capital, isto é, as pessoas continuariam a pagar os juros das prestações, neste caso até setembro, pelo período de 6 meses. Agora, ultimamente, o que se tem verificado é que os próprios bancos acabaram também, porque isto foi na altura em março, abril, quer dizer, era uma coisa nova, foi uma coisa assim meia a correr para fazer face à pandemia, acabaram por se ir adaptando um bocadinho e os próprios bancos neste momento já estão a fazer também eles a carência total, isto é, temos verificado por clientes e pelos nossos parceiros que há bancos que estão também a dar a possibilidade de fazer carência de capital e juros na moratória dos bancos. Portanto, em termos de características, neste momento podemos dizer que elas estão extremamente parecidas, ok? Ok. Carlos, esta questão dos prazos, que há aqui alguma dificuldade das pessoas, até porque há prazos que já alguns passaram e temos outros aí muito, muito próximos. Podes-nos também voltar a falar sobre isso e voltar a reforçar esta questão dos prazos? Tens que ligar o som, se faz favor. Pronto, relativamente aos prazos, aquilo que tu disseste, é um prazo que já passou, se bem que neste caso era o prazo do cancelamento da moratória, ou da suspensão da moratória, se bem que daquilo que eu entendi pelos bancos, sempre que um cliente quiser cancelar a moratória pode o fazer, basta dirigir-se ao seu banco e pede o cancelamento e faz todo sentido, não é? Se o cliente quer pagar a prestação, claro. Não iria ser impedido disso. Este prazo tinha indicação que era até dia 20 de setembro, que foi no domingo passado. Sim. E depois existe um prazo que neste caso está a termina na próxima quarta-feira, penso eu, que é 30 de setembro, que é o prazo para quem quer aderir à moratória pública. Pronto. E aí sim, neste momento, quem não está com moratória tem até dia 30 de setembro para o poder efetuar. Pronto. Muito bem. Queria também, se calhar, pegar um bocadinho naquilo que o Edi disse, porque por acaso tive 2 clientes que me questionaram, e se calhar quem nos está a ouvir, muita gente se calhar também recebeu
essas cartas em casa, porque todos nós, quem tem crédito, recebe as cartas ao fim do período da Euribor, não é? A referir que sim. a Euribor alterou, então a sua prestação vai passar a ser de X. E nesta situação de moratórias, os clientes que aderiram às moratórias estão a receber cartas dos bancos a dizer que então que a prestação passou a ser de X, só que vem só com a menção do juro, porque na realidade, que se estão em moratória, o que estão a pagar nesta fase é o juro. E muitos clientes ligam, eu recebi aqui uma carta, acho que a minha prestação vai aumentar, por exemplo, 60 e tal euros, não estou a perceber, ou seja, e há muito esta dúvida das pessoas, dos portugueses. O que estão a receber é uma carta a referir que o vosso juro, não se por exemplo, pagavam 70... Neste momento, quem contratou há cerca de um ano e está a receber agora as cartas, a Euribor neste momento está mais negativa do que estava há um ano atrás, por isso estão neste momento a poupar algum capital. Sim. É só para não se assustar, porque não vão pagar mais aquele valor. Simplesmente, como estou em moratória, a prestação indicativa que aparece lá é só apenas de juros, ou seja, não aparece lá o capital. Isso é só para dar uma nota. Sim, não. O objetivo é exatamente esse, Carlos. E são essas situações que eu acredito que fazem a diferença. Mas a questão aqui passa muito exatamente também pelo que estás a falar, que é... e que é importante nós frisarmos aqui, o objetivo, até antes de sabermos que as moratórias iam ser alargadas, era mais até numa perspectiva de perceber o que é que as pessoas neste momento estão a fazer ao dinheiro que de alguma forma fica na conta, pelo facto de não estar a ser levantado pelos bancos. Exatamente, a moratória é exatamente isso. E fiquei preocupado, ainda mais preocupado, porque já temos estado a falar sobre isso, mas pensei que era uma coisa, pronto, que não era uma grande parte das pessoas, mas infelizmente, até pelo que fomos falando nos últimos programas, mesmo a semana passada, é que as pessoas estão a utilizar o dinheiro exatamente para o que não deviam. Não deviam, quer dizer, na minha perspectiva, este dinheiro de alguma forma devia ficar alocado para, aliás, o fundo pode ser até uma boa forma de fazer o fundo de emergência caso ele não exista. Estamos sempre a falar no fundo de emergência. Ainda a semana passada com o Pedro Anderson voltamos a falar sobre isso. O próprio Pedro está sempre a falar sobre esse assunto. Aliás, no próprio livro tem 2 tópicos sobre isso. E é preocupante isso, não é? Quer dizer, é preocupante, ou seja, a ideia disto é ajudar os portugueses, mas parece que há uma parte dos portugueses que não está a perceber para qual é o efeito disto. O efeito disto é de alguma forma libertar nesta fase, mas o objetivo não era gastá-lo, era de alguma forma, desculpem que o meu telemóvel estava aqui a cair, era de alguma forma poupar. E o que parece que está a acontecer, e até queria colocar aqui a questionar, aliás, pedir desculpa pela semana passada porque de facto não conseguimos interagir com vocês, mas a semana passada era quase impossível porque eram muitos comentários. Como é óbvio, o Pedro faz com que a interação seja muito maior, mas hoje queríamos voltar ao estilo habitual de vos colocar questões, e queríamos perceber quem pediu a moratória, o que é que neste momento está a fazer a esse dinheiro. Se está a colocar para fundo de emergência, se de alguma forma colocou algum sistema automático de levantamento do mesmo valor. O que é que estão a fazer? Gostávamos que vocês de alguma forma, até porque pode haver aqui formas de poupança ou formas de investir esse dinheiro a curto prazo, porque convém que seja a curto prazo, e que nos vão dando essas indicações nos comentários. Temos aqui já uma questão da Safira Feliz que diz: a nova moratória automática ou tem novamente de ser pedida pelos clientes? Se já tem moratória, ela é automática, desde que não tenha feito, aliás, como o Carlos dizia há pouco, tinha até o dia 20, caso não quisesse continuar, mas a qualquer momento na dos bancos pode cancelar. Mas, e Gilberto, esta questão que eu estava a falar, quer dizer, quando falas com os balcões, o feedback que tens estado a receber é que, de facto, os clientes estão, de alguma forma, a usar esse dinheiro que fica na conta para os fins menos aconselháveis, certo? Sim. Ora bem, é assim, a moratória há 2 formas, eu pelo menos, enquanto consultor e falando com alguns colegas sobre isto, a moratória pode ser encarada de 2 formas.
Em alguns casos, e se for inteligente, pode de facto servir para reeducar um bocadinho e até para fazer esse tal fundo de emergência que falaste bem. Noutros casos, pode servir exatamente para as pessoas fazerem ali uma amortização até mais à frente do próprio empréstimo. Naturalmente aquilo, mas não deixa de ser... Primeiro, era melhor se ela não existisse, seria bom sinal. Portanto, se a moratória foi feita, não é nada mais do que, trocando isto por palavras que todos nós conhecemos, é o empurrar com a barriga, é isto. Agora, nós ou usamos isso de uma forma inteligente, ou então fazemos aquilo que tenho conversado com alguns bancos, e há de facto uma preocupação, porque alguns bancos, até nas moratórias dos próprios bancos, há relativamente pouco tempo, foram notificando alguns clientes para depositarem o dinheiro dos juros, porque há bancos que fizeram moratória apenas de capital, mas andaram aí 2 ou 3 meses sem que o cliente tivesse que depositar nada. Foi para o período inicial, quer dizer, andava aqui tudo ainda meio confuso. E depois, quando as coisas começaram a serenar, começaram naturalmente a ligar aos clientes, dizendo, olha, queremos evitar os juros de abril, maio e junho, portanto, tem que depositar X. E aquilo que se foi verificando era que, de facto, não havia dinheiro. Portanto, há muita gente que não tinha esse montante para depositar, é sinal que o gastou. Portanto, e isso é preocupante. Isso é preocupante porque faz-nos pensar o que é que vai acontecer quando a moratória acabar. Porque, repara, pronto, há de facto pessoas que necessitam da moratória, efetivamente, porque ou perderam rendimentos, ou perderam um emprego, ou qualquer coisa, não é? Sabemos disso tudo. Agora, também sabemos que, na grande maioria, perderam uma parte dos rendimentos por força da pandemia, mas a parte do rendimento, e continuam a trabalhar, que perderam, é inferior àquilo que deixaram de pagar ao banco. Portanto, há aqui um remanescente. As contas bem feitas, há aqui um remanescente, em alguns casos, porque 33%, se na memória não me falha, que era a redução do custo do vencimento, do vencimento líquido. Depende. Na ordem se for salário mínimo, não tem perda. Sim. Pronto, sim, okay, entretanto também tiveram um subsídio de férias, portanto... Sim, atenção, que fique bem claro, o feedback que eu tenho tido é bastante negativo deste tipo de situação. Claro que não é para todos, mas na grande maioria tem sido negativo sobre isto, porque há uma clara preocupação. Carlos, também esse feedback tens tido da parte dos bancos? Sim, eu venho falando um pouco com alguns gestores de vários bancos. É uma preocupação que existe, como é lógico, e tentar perceber de que forma é que as pessoas têm gerido esta situação da moratória. E, na realidade, existe essa preocupação, aquilo que o Eddie falou. Em muitos casos, se calhar na grande maioria, eles não está a ser devidamente, neste caso até, o que nós aconselhamos, como é lógico, é efetuar a poupança, até porque a moratória não vai durar para sempre. E eu acho que isto que o Estado e os bancos nos estão a permitir a todos os portugueses é importante, até por causa da questão do... como é que eu ia dizer? Neste momento nós estamos... Muita gente neste momento tem o emprego garantido, não é? Tem o seu vencimento normal, não tem perdas de rendimentos, mas a economia não sabemos o futuro, ou seja, neste caso, por exemplo, em março, que provavelmente até irá prolongar, dado a notícia que saiu hoje do prolongamento das moratórias do Estado, correto? Saiu hoje, certo? Sim, foi. Pronto, em princípio, o Estado, os bancos também... Sim, vão seguir, certeza. Já da outra vez não fizeram, sim. Exatamente, pronto. Mas aqui a preocupação é um pouco essa. Neste momento nós temos os nossos rendimentos, ou a maior parte dos portugueses tem, apesar de já existir um aumento do desemprego, mas a preocupação é que muitos dos portugueses que atualmente têm o seu emprego, daqui a um ano poderão não o ter, porque esta situação tende a piorar nos próximos tempos. Acreditamos que não seja assim tão mau quanto aquilo que é o... Como é que eu ia dizer? O que está previsto, não é? O que os especialistas... O Carlos está com medo de dizer que vem aí uma coisa complicada. Eu não quero assustar os portugueses. Pronto, não é uma questão de assustar, Carlos. São os números, não é? E mesmo a questão aqui não é o assustar. Porque imagina que até nem havia esta questão do desemprego. A questão de poupar este valor da moratória não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de... E não é... ou seja, a única coisa que está a acontecer é o crédito a aumentar o prazo. Exatamente. E não é só isso. Pago na mesma.
E não é só isso, é que muitas pessoas, por exemplo, estavam habituadas a pagar a prestação, neste momento não estão a pagá-las, não é? E estão a gastar na mesma o dinheiro. Exatamente. As pessoas habituam-se a um nível de vida, não é? Exatamente. E quando tiverem que começar novamente a pagar a prestação, esse nível de vida vai custar a deixá-lo, não é? Exatamente. E é preciso... Sim, diz. é porque força deste confinamento que houve e não sei o quê, há uma necessidade maior de fazer algo... De gastos. Exatamente. Sim, por exemplo, muitos destes valores das moratórias foram gastos para férias. Eu não critico desde que as pessoas saibam o que estão a fazer, não é? E que na altura certa tenham meios para responder ao pagamento das suas responsabilidades. Agora, que na realidade a moratória foi colocada à disposição dos portugueses para outro fim, foi. Exatamente. Pronto, o fim é a poupança, de forma a que no futuro, por um caso de uma emergência, tenham rendimentos que lhes permita, durante um ano, pagar a prestação, não é? Até que a economia comece a melhorar. Sim, exatamente isso. A questão aqui prende-se exatamente com isso, ou seja, o objetivo da moratória é, de alguma forma, para quem teve alguma perda de rendimentos, ela compensar. Mas a questão aqui, aliás, o Pedro Anderson falava isso a semana passada, o problema é que nesta fase, mesmo quando estivemos confinados, houve pessoas que, em vez de perder rendimentos, ainda ganharam foi mais rendimentos. Porque quem não perdeu o emprego e continua a receber da mesma forma que estava em teletrabalho, deixou de ter o custo do transporte, deixou de ter o custo, muitas vezes, da alimentação no restaurante, quer dizer, deixou de ter uma carrada de custos, mesmo com os miúdos. Portanto, supostamente, até tinha que poupar mais. Portanto, e pelo que eu ouvi hoje nas notícias, até, supostamente, a poupança, o nível de poupança dos portugueses aumentou. Pronto, pouco, exatamente. Mas aumentou. Mas, exatamente, pouco. A minha questão é, a notícia é, aumentou, mas devia ter aumentado mais. Esta é a minha perspectiva. E a minha questão aqui prende-se com isto. A capacidade que nós muitas vezes temos, e por isso é que eu estou sempre a dizer, e é importante esta questão, o ideal é nós tirarmos o dinheiro da conta logo. O dinheiro da conta, se a prestação sair ao dia 2 ou ao dia 3, nós vamos lá ao nosso banco online, que faz isso automaticamente, e mete lá que aquele valor sai de qualquer forma ao dia 3 ou ao dia 4 e vai para uma conta, mesmo que não esteja a render, está arrumado. Já não está lá. Ou seja, já não está à minha vista. Quando eu vou ao multibanco, ele já não aparece. Portanto, isso é importante. Porque é mesmo assim, e eu também sofro desse mal. Eu, se tiver dinheiro na conta, quer dizer, a coisa roda, não é? Eu lembro-me muitas vezes que tinha um colega meu que ia levantar 1000 paus de cada vez. E a gente estava sempre a chatear a cabeça. E dizia, quer dizer, de meia em meia hora estás a levantar. Mas o certo é o que ele dizia, mas gasto muito menos do que se levantar logo 5 contos. E é verdade, porque tem 1000 paus, a gente, por natureza, anda sempre ali a travar, não é? Eu próprio faço essa gestão. Eu no bolso tenho praticamente o cartão e pouco mais. Pronto, a questão é essa, exato. E isso funciona. Portanto, isto é uma coisa nossa, não é? Está-nos no sangue. Portanto, a gente depois tem a criar métodos para que as coisas não aconteçam e, de alguma forma, se eu ao dia 2 ou ao dia 3 o dinheiro já me ia sair da conta, eu tenho que dizer ao meu banquinho para me lá e tirar. Vai lá e tira, arrumou. A questão daqui de onde é que vamos colocar a poupar, nós temos muito essa questão. Então, e o que é que eu faço a esse dinheiro? Primeiro desvio. Depois, o que é que há de fazer com ele? O que eu aconselho é não fazer nada especial. Quer dizer, tem aquelas contas que dão de novo cliente, que dão alguma rentabilidade, que a Ariana até falou nisso, e vocês podem ir ao canal da Ariana, Renda Maior, no YouTube, em que fala sobre algum tipo de investimento a 3, 6 meses ou a 1 ano. E é para novos clientes, ou seja, normalmente pagam essa taxa porque são para novos clientes. O resto, eu por mim, este era o fundo de emergência, deve estar sempre acessível. E se já tem o fundo de emergência, ok, espetacular, peguem nesse dinheiro e aí pensem num outro tipo de investimento. Porque se têm o fundo de emergência, esta poupança já pode ser diferente. É uma poupança que eu já vou poupar, de facto, a longo prazo. Porque tenho aqui já um fundo de emergência. Portanto, se alguma coisa acontecer, eu já aqui tenho o fundo de emergência. Porque não é no fim da moratória, o banco não vai chegar à minha beira e não quer esta quantidade de dinheiro toda. E ainda bem que não é assim, porque senão então a desgraça ia ser maior. A única coisa que está a acontecer é que o crédito alargou. Portanto, se eu já tenho um fundo de emergência, o que devo fazer nesse dinheiro é, de facto, aí pensar no investimento a mais longo prazo. Se não,
tem que fazer o fundo de emergência e aproveitar esta altura para o fazer. Mas, na minha opinião, o que deviam fazer é exatamente isso. Se a prestação se ia ao dia 3, ao dia 4, ao dia 5, a única coisa que eu vou fazer é, no meu banco online, vou lá dizer para colocar à parte. E todos os bancos hoje em dia têm estas contas de poupança, até por objetivos, portanto, podem fazer esse trabalho. E já sabem quantos meses é que têm, portanto, já podem saber qual é o valor e dizer o objetivo é tal e isto todos os meses faz isto. Isso é importante que o façam e é importante para que, de facto, aquilo que o Carlos já há pouco estava a dizer, que é se isto correr mal para alguém dos que nos está a ver, é importante que haja esta poupança, porque se eu conseguir poupar todas estas prestações da moratória, sem dúvida nenhuma que é um conforto em que eu posso ter ali 6, 7 meses em que de alguma forma me vou conseguir orientar. Se cheguei ao final, estou desempregado, já não tenho nenhum dinheiro para poupar, os senhores do banco vão-lhe dizer, pois, se calhar agora a sua casa vem para este lado. E depois não podemos dizer, desgraçados, esses bandidos dos bancos. Temos de ter uma atenção a isso. Edilberto, concordas com esta questão? Há alguma coisa que tu achas que as pessoas possam fazer mais para além desta questão? Tens falado isso com os teus clientes? Aliás, volto a pedir aqui à malta que nos está a acompanhar para quem está a fazer esse tipo de poupança, quais são os truques que estão a utilizar para que nós, de alguma forma, possamos também aqui transmitir. Edilberto. Eu tenho tido muitos clientes a perguntar e, assim, tenho falado em duas vertentes. Ou, de facto, e para essa situação de fundo de emergência, aliás, esse fundo de emergência tem sido a palavra de ordem nos últimos tempos no que toca à poupança, porque há muita gente, efetivamente, que não tem. Em alguns casos, tive um cliente ou outro que aproveitou para amortizar algumas coisas que tinha com juros mais altos. Também existiu isso. Por exemplo, tinham créditos especiais pequeninos e tal, cartão de crédito arrumou, acabou. Sim. Percebes? Portanto, pronto, também é uma forma de gerir. Isso é uma excelente dica, Edilberto. Isso é uma excelente dica. Desde que tenha o fundo de poupança, atenção. Sim, claro, é o que eu estou a dizer. O primeiro fundo de emergência. Porque senão o dinheiro depois fica mais caro. Exato. Depois tem que ir buscar outra vez. Exatamente. E depois tem que pagar os custos e tudo isso associado. Mas isso é excelente, porque aí, de alguma forma, está a criar uma poupança a longo prazo, porque já não vai ter esse custo. Portanto, desde que depois pegue nesse valor que estava a pagar na secreta e continua a poupar, isso é uma excelente dica. Mas tem sido basicamente essas duas, mas começando pela história do fundo de emergência e depois começando por essa situação. É eliminar alguns encargos mais caros que tem. Sim, isso. A gente depois também tem que olhar para a nossa vida financeira e perceber o que é que nos está a sair mais caro, não é? Porque a minha questão às vezes é, imaginem que mesmo o crédito de habitação é um crédito de habitação com spread alto, que hoje em dia não tem motivo para ter spreads altos. Tem aqui dois senhores que vos podem ajudar. Mas que até têm um spread alto, a amortização também do próprio crédito de habitação pode ser uma solução. Embora eu acho que não faça muito sentido neste momento, até pela questão da amortização, que tem que pagar logo ali um valor para poder amortizar. Portanto, e dificilmente o dinheiro, o custo do dinheiro do crédito de habitação, dificilmente eu vou conseguir no outro lado qualquer. Portanto nem convém pensar muito nisso. E por norma também não se sente muito mensalmente. Se formos a utilizar um valor pequeno para amortizar o crédito de habitação, vai se sentir, mas não se sente uma redução nas prestações. Enquanto na questão do crédito pessoal que o Eddie falava aí nos cartões de crédito, isso sim, acho que é essencial para quem tem isto e quem está a fazer moratória, que o poupe para que depois possa liquidar esse tipo de créditos, porque depois as prestações mensais reduzem significativamente. Eu só queria dizer que nós hoje somos 4 consultores, porque o Afonso... sim. O filho do Carlos hoje também quer participar. Portanto, é o nosso convidado. A semana passada tivemos o Pedro, hoje temos o Afonso. Aliás, ele tem estado a tentar... Nós é que não percebemos o que é que ele quer dizer, mas ele tem... Ele está ali a tentar sair do quarto. Exatamente. Ele quer vir por aí abaixo. Portanto, hoje somos 4, de facto. Mas isto é uma questão muito importante, Carlos. Tu também tens noção de métodos que os teus clientes estejam a utilizar, e isso é uma preocupação que eles colocam. Qual é o conselho que tens estado a dar aos teus clientes quando surgem essas situações? Quando eles nos abordam, por exemplo, tenho 3 casos de clientes que estão a fazer isto que o Eddie falou, por sugestões nossas, neste caso. Agora, de resto, não tenho tido muitas abordagens dos clientes para esta situação das moratórias. Ou seja, falam um bocadinho para perceberem o conceito é que isto é feito. Acho que o Afonso conseguiu fugir. Está forte.
Sim, mas sentes essa preocupação na parte dos clientes ou nem por isso? Nem por isso. É? Nem por isso. Ou seja, os balcões estão mais preocupados do que os próprios clientes, é isso? É. Eu percebo que os clientes neste momento, uma grande parte ainda não esteja a perceber o que é que pode acontecer, mas ok. Nós estamos aqui e o nosso objetivo é ajudar. Atenção, quem está desse lado, afirmações que nós possamos fazer não levem a mal. Isto é só para que... isto é só uma chamada de atenção, e se isto valer para alguém que de alguma forma não vai hipotecar a vida mais à frente, para nós já ganhamos o dia, ok? Portanto, não levem a mal esta situação, porque é mesmo o que nós pretendemos, é que isto, de alguma forma, estes programas sejam úteis e não só estar aqui a palrar umas coisas que a gente vai ouvindo e vamos trabalhando no nosso dia-a-dia. Temos aqui já uma carrada de comentários. Eu só queria relembrar que ainda estamos no concurso dos 10 livros do Pedro Anderson, que faltam sortear. Têm que fazer comentário no vídeo do programa, basta ir à nossa página e aparece, e identificar 2 amigos. Eu já recebi o meu livro autografado. Para conseguirmos que os livros sejam autografados, como sabem, temos que ter 1000 subscritores no nosso canal do YouTube, mas no final deste programa ainda podem ir ao vídeo e colocar comentários com a identificação de 2 amigos. Ainda o podem fazer até ao final do programa. Só no final do programa é que depois iremos fazer o sorteio e iremos publicar. Mas voltando aqui um bocadinho ao tema, e até lendo aqui alguns dos comentários que já estão aqui a surgir. Ora bem, já falamos. Boa noite. António Araújo, obrigado pelo serviço público que fazem com estes diretos. Têm sido muito esclarecedores nos temas. Já poupei bastante dinheiro com tudo o que tenho vindo a aprender convosco. Obrigado, Tony. É esse o nosso objetivo. Depois temos o Bruno Doó. Boa noite, Gésia. Sandra Luís, boa noite. Muita gente não paga ao banco e gasta em futilidades, vidas. São opções, Sandra. Isso cabe-nos a nós informar. Tareca Soares, fiz o pedido da moratória, algo que me parece vai ser prolongado até março do próximo ano. Não, isso era o que já estava. Vai ser prolongado até setembro. Assim sendo, gostaria que me aconselhassem quais as melhores formas para aplicar o dinheiro. Portanto, foi o que já falamos. Se já tem o fundo de emergência, olhar para alternativas que possa de alguma forma investir. Falar com o seu banco, ou então, como eu digo, pode dar uma vista de olhos no canal da Ariana Nunes, o Renda Maior, que tem excelentes dicas para investir. Se não tem fundo de emergência, é por aí que deve começar. Depois temos a Paula Alexandre Gonçalves Silva. Boa noite. Em relação às rendas, vai haver prolongamento do prazo de despejo até de dezembro. Eu, por acaso, ouvi a notícia hoje sobre isso, mas tanto isso como os cortes dos bens essenciais, isso não havia. Fiquei com a ideia que ainda não havia uma definição, mas se há aqui alguém que nos está a ver e que já tem noção disso, possa nos informar. João Rei, boa noite. Está a bater tudo certo. Boa noite, painel. Falou-se no fim das comissões de manutenção de conta cobrada pelos bancos e nos últimos 2 meses verifiquei o aumento das mesmas. Pago 6 por mês. Nélia, deve estar a confundir com a questão que será no início do ano. E tem a ver com as comissões de levantamento dos créditos, certo? Isso vai terminar. Isso vai terminar a partir de janeiro. Janeiro. Pronto, não, só estou a data. Portanto, é isso. Edilberto, depois parece-me que estou com sorte. Em setembro faz 2 anos, posso fazer transferência de crédito de habitação. Concorda? Nélia, nós também... Sim, nós já falamos sobre isso. Aliás, a Nélia, se não me engano, costuma-nos acompanhar. Cláudia Lima, spread 1.9 é elevado para vocês ou não? Bastante. E se tiver o seguro no banco, o seguro vida... É pior. Exatamente. Bruno Tavares, vou canalizar o dinheiro das moratórias para investir na DS Algoria Velha. É para fechar. Estou a adorar estes diretos que estão-me a ajudar imenso porque estou numa situação complicada. Grata. Cláudia Lima, que fazer para baixar o spread? Pago todos os meses, diz aqui a Nélia. Para baixar o spread, Cláudia, depois posso lhe dar a indicação para ter acesso a um destes senhores. Posso colocar o link para preencher o formulário,
depois quiser o acompanhamento deles. Mas pronto, a questão aqui, e sem querer estar aqui também a amassar muito, até porque nós na semana passada o programa teve 1h30, foi assim um bocadinho esticadinho, e o Pedro no final ainda estava a dizer que vocês não falaram. Portanto, é verdade. Aliás, se ele estiver a ver, ele ainda disse que vocês não falaram. Portanto, e de facto é uma questão que é importante as pessoas perceberem, porque eu percebo que o dinheiro está na conta. Era aquilo que falámos há pouco, mas é um dinheiro que vocês vão ter que utilizar. Vai-vos ser necessário, portanto, tenham muita atenção a isso. Mesmo que não o estejam a investir, mesmo que não estejam a ganhar juros, tenham esse dinheiro numa conta em que não mexam, ok? Façam isso, porque isso vai fazer toda a diferença. Vai haver um dia que vocês vão perceber que faz toda a diferença. Porque, voltamos ao mesmo, imaginem que de alguma forma, vamos ver aqui o pior cenário, mas eu por norma, gosto de chocar, que é para as pessoas perceberem o que é que pode acontecer. Desemprego, ok? Mercado imobiliário cai e chega a hora de pagar a prestação, ao dia de começar a pagar a prestação e não tem dinheiro na conta. Vai ficar sem casa. Vai ficar sem casa. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Portanto, é importante que tenham atenção a isso. Porque os bancos estão a fazer esta questão das moratórias, mas não estão a dar nada a ninguém. Aliás, a opção da moratória, no meu ponto de vista, para quem não tinha dificuldades e não baixou os rendimentos, e o Idilberto e o Carlos têm a mesma opinião, eu tenho a ideia disso, mas até lhes vou passar a bola novamente, já ouvi a opinião deles em outros programas, nem sequer compensa, porque vamos estar a pagar juros mais à frente. Portanto, vai-nos sair mais caro. Portanto, os bancos não estão a dar nada a ninguém. Ok? O que os bancos estão a fazer é estão a alargar, porque também eles, de alguma forma, vão ganhar mais, porque vão ganhar mais juros, e de alguma forma também não lhes interessa, como eles costumam dizer, não são imobiliárias. Eles não lhes interessam que vá para lá toda a gente entregar os imóveis. Muito pelo contrário, eles querem que vocês paguem a prestação, porque é daí que vem o ganho deles. Mas se chegar ao ponto em que não paga a prestação, vai ficar sem casa. E não há como ser florear isto, certo? E Roberto, por acaso, é uma das questões que já falamos outra vez, mas convém forçar, até porque pode haver aí pessoas que ainda não tenham entrado nas moratórias e estejam a pensar em entrar nas moratórias. A moratória, para quem não perdeu rendimentos, não compensa. Não compensa, porque tu vais pagar, para começar vais começar a pagar juros 2 vezes, pelo mesmo dinheiro, a primeiro. E depois, não faz sentido nenhum, porque é assim, os bancos fazem, mas os bancos também, como é óbvio, estão a receber mais dinheiro em juros. Portanto, a moratória deve ser sempre em última instância, porque a moratória veio num período, vá lá, de desassossego. Eu não queria nem dizer crise, porque não sei assim se pode chamar, mas a moratória só veio porque as coisas não estão bem e corre-se o risco de ficar pior. Portanto, porque senão ela não vinha. Portanto, as coisas, é preferível 1000 vezes ter o ciclo normal. Por isso é que, portanto, a moratória, estando neste momento a decorrer, não é bom para os clientes, nunca foi. Portanto, só deve ir para a moratória em última instância, quem efetivamente não pode. Porque quem puder, aconselho vivamente a continuar a pagar conforme estava. Carlos, também é desta mesma opinião, é uma questão de fazer contas. Sim, a opinião é a mesma, como é lógico. Se não tem necessidade de aderir à moratória, também o porquê de pagar mais juros, não é? Não faz sentido nenhum. E a moratória, o objetivo, como já foi falado durante o programa, é as pessoas criarem um fundo de reserva para que depois, por uma possível eventualidade, tenham ali algum capital para fazer face a um tempo prolongado que vai ser necessário para reajustar a vida, não é? Neste caso, uma situação de desemprego, depois a economia voltar a crescer, tentar novamente arranjar trabalho, e é para isso que isto foi feito. Muito bem, temos aqui mais comentários. Pago todos os meses, sim, costumo acompanhar, diz a Nélia. O que fazer para baixar o spread? Posso colocar aqui o link para ter acesso a estes senhores. Boa noite, tenho uma renda relativamente baixa, gostaria de saber se vale a pena reduzir o tempo de empréstimo. Obrigado. Paulo, isso é sempre uma opção de poupança, o reduzir. Portanto, é uma coisa que pode fazer, até se tiver capacidade para
não sei o tempo que tem no seu crédito, mas consegue transferir e sem ter que estar a mexer no seu processo. Portanto, quando transfere já pode fazer essa alteração. Mas o encurtamento de prazo é a melhor forma de pagar menos juros, de poupança no crédito. Nelson Fonseca, obrigado, Edilberto, o homem que resolveu o meu assunto. Abraço a todos. Cláudia Lima, obrigado. Os bancos vão substituir as comissões de cobrança de prestações por comissões de gestão. Pronto, era o que nós falámos, ou seja, é isso a partir de janeiro. Muito obrigada, muito obrigado. Assim são as comissões de gestão de conta, pago todos os meses. Acho que daqui a um ano as condições de transferência. Acham que daqui a um ano, isto é uma pergunta, acham que daqui a um ano as condições de transferências spreads se vão manter ou poderão piorar? Não sei, também não é uma coisa fácil de prever, mas a única coisa que eu acho que é importante nesta crise, que a gente ainda não pode chamar crise, porque quer dizer, já se pode, mas pandémica, mas daqui já começa a ser também económica, embora na parte ainda não se sente mesmo na pele, como costumamos dizer, é que os bancos têm dinheiro, em comparação com a última crise. Portanto, eu acredito que os bancos vão continuar a conceder crédito. Não sei se esta questão do spread se vai manter. Sinceramente, não sei qual é a vossa opinião. Edilberto, Carlos? Olha, assim, a minha opinião é que noto que há alguma resistência maior na negociação desses spreads, neste momento. É a realidade atual. Agora, atual de facto, com isto tudo, houve aqui, está a haver uma maior resistência. Isto é, spreads de 1%, se calhar agora é 1,1%, portanto, uma décima diferença. Agora, o que vai acontecer depois, não sei. A questão colocada... Só a sensibilidade, não é? Sim, Carlos, força. A questão colocada tem a ver por algum motivo especial, não sei se podemos questioná-la, se está a perguntar isso, está a pensar fazer a transferência no próximo ano e não a quer fazer já, porque eu por acaso tive 2 clientes que estávamos a tratar da transferência de crédito e consultaram, pronto, é normal, também consultaram o seu banco no sentido de perceber se conseguiam ter uma redução, mas como o banco deles não era competitivo face à concorrência que existe, face ao mercado que existe atualmente, não é? Os bancos deles disseram, nós neste momento só conseguimos em dezembro prever uma redução na prestação, mas em dezembro tratamos disso, ou seja, estão a prolongar para que os clientes não tratem agora de uma transferência de crédito porque estão a prometer algo que não conseguem cumprir, não é? Ou seja, não conseguem prever. Como é que eles conseguem prever que em dezembro vão conseguir melhores condições? E nada impede de voltar a transferir em dezembro. Exatamente, por isso. Pode ser uma maneira de segurar é uma forma de querer segurar o cliente, não é? Mas já há esse argumento, já é esse argumento. Já é esse argumento. Espetacular. Bem, sempre em reinventar. Como é que esse pessoal depois vai continuar no balcão em dezembro quando o cliente lá for e... Pois, não sei. São coisas que a mim me fazem não faz sentido nenhum isso. Mas pronto, lá estarão. Depois temos mais... Muito obrigada pela informação, sem dúvida fundamental. O Pires está aqui a dizer que sim, exatamente. As comissões, pagamos agora os juros e depois pagamos outra vez. Isabel Leitão. Pois, Isabel, está a pagar os juros agora, mas o prazo vai alargar, portanto vai pagar mais juros. Claro. Okay? É isso que não tem sido bem explicado e é importante, a gente, sempre que falamos sobre os moratórios, falamos sobre isso. É importante perceber que quem não tem necessidade, quem não perdeu rendimentos, que isto não é um bom negócio. Ok? Isto não é um bom negócio, porque vão pagar mais juros. Depois, já no cemitério, obrigado pela sugestão, era essa a minha dúvida. Eu tenho moratória e a dívida era continuar a cancelar a moratória. Ok. Quais as vantagens e as desvantagens da moratória? Quais as desvantagens da moratória? Ângela, é exatamente isso. Paga mais juros. Sim. É exatamente isso. Boa noite, obrigado. Há um banco a baixar o spread da barreira psicológica de 1%. Senhor Pires, o problema são os seguros associados. Pronto, são cenas que... coisa. Quero fazer a transferência... Fazer já, só em setembro de 2021. Posso fazer. Isto, Anélia, deve ser alguma questão dos 2 anos. Estou a perceber. Não, mas já passou. Não. Sim, já passou, Nélia. Já passou, ou então, não sei, depende de quando ela contratou, porque ela mas não pode. Só se comprou algum imóvel do banco, porque senão é impossível. Não, Carlos, a questão é que... Diz-me. A transferência não a pode fazer já, só em setembro. Sim, se for imóvel... Só se for imóvel do banco.
Para se financiar a 100% só se for imóvel do banco, senão porque senão é impossível ter contratado ou comprado algum imóvel com financiamento acima dos 90%, por isso pode fazer transferência em qualquer banco. Ok. Boa noite. Quando acabar o prazo da moratória em março de 2021, Boa noite. Quando acabar o prazo da moratória em março de 2021, podemos pegar no dinheiro dos meses que não pagamos e pagar os meses que não pagamos? Pagar os meses que, os meses que eles tiveram em moratória. Sim, Filipe, mas aí está a amortizar e está a pagar pela amortização. Juros, exatamente. Okay? E a pagar juros, porque teve este tempo. Exatamente. Portanto, também não compensa. O ideal é, se não precisa, neste caso, o ideal é sair da moratória. Embora eu perceba que é confortável para as pessoas não perceber o que aí vem e estarem com o que pagam de juros e o risco que possa aí vir. Quer dizer, eu se fosse funcionário público ou uma coisa assim qualquer, ou uma empresa que até tem estado a crescer, porque há empresas que estão a crescer com esta situação, porque de alguma forma se adaptaram rapidamente, ou então estavam numa área de negócio que também beneficiou. Portanto, eu percebo também aqui a questão do conforto, mas esperar para depois amortizar, vai pagar juros e ainda vai pagar por amortizar. A Nélia diz que contratei a 23 de nove de 2019. Já estou baralhado. 23 de nove de 2019, mas não contratou a 100%. Aqui a questão é, se ela se financiou a 100%, de facto tem que esperar os 2 anos. Mas se não se financiou a 100%, pode não tem. Mas a questão é que se financiou a 100%, tem que ser imóvel do banco. Posso fazer a transferência de banco estando em moratória? É mais complicado. Mas é possível. É possível, mas é mais complicado. Havia muita gente que estava a passar as transferências agora para o final de setembro, mas se isto ficou automático, já não o fazem. A não ser que tenham cancelado. A não ser que cancelem. Eu tive vários a cancelar, porque na realidade tive muita gente que aderiu, porque os bancos pressionavam e estavam a ligar, e acho que eram obrigados a ligar com todos os clientes, e a informação que passa para os clientes é que não tem problema nenhum, simplesmente deixa de pagar a prestação durante este período e depois paga no final. Não é bem assim, mas pronto. E houve muita gente que depois viu-se em outros problemas, que é a questão de saber que vão pagar mais juros, a questão de ser mais difícil fazer a transferência de crédito, e cancelaram as moratórias. Sim, até porque quem tem spread alto compensa-lhe mais mudar claro. E começar a poupar dessa forma, não é? Claro. Até porque para transferir também tem que ter rendimentos, portanto, à partida é alguém que está claro. com capacidade para isso. Ok, boa noite. O alargamento das moratórias automático ou era necessário fazer algum pedido? Não, se já tinha, segue sem parar. Boa noite, como posso saber o valor do meu spread? António, normalmente... É o extrato consolidado. Que vem normalmente por carta, caso não tenha o online, ou então no consolidado na banca online, depende do banco. Normalmente ao clicar no linkzinho do contrato, aparece-lhe as condições, o prazo e a TAN e o spread. Depois diz aqui o Pierce, quando falei em existência de um banco a reduzir o spread abaixo do 1%, estava apenas poderá ser um sinal. Esta malta é sinais, sinal de luz. Ao cancelar a moratória, os juros serão recalculados, certo? Ao cancelar as moratórias, os juros serão recalculados, certo? Já que estão a cobrar 600 e tal euros de crédito pessoal até março. Se, entretanto, cancelar, pago menos juros. Não sei... até março. Entretanto, cancelar, pago menos juros. Não sei da casa, mas estou com uma redução de 70%. Quero mesmo voltar a trabalhar para cancelar as moratórias, mas estou com receio. Sim, a partir do momento em que decidi terminar, é feito o cálculo, até por uma questão de se terminar o alargamento que era automático de meses, terá que ser feito esse cálculo. O meu marido tem uma invalidez, possível a transferência de crédito, mas para os seguros de vida é difícil tirar o banco e aceitar no outro lado. Sim, com as invalidezes nos seguros de vida, complica, mas já está numa seguradora, à partida poderá manter esse, só tem que mudar é o beneficiário rogável, que neste caso será o banco. O Pierce diz sinal de fumo, portanto vão lá fora ver se vem fumo, que ele deve estar a fazer. António Dias, obrigado. Maltinha, hoje também já estamos a esticar a corda, portanto, não havendo mais comentários e agradecendo a todos mais uma vez estar-nos a acompanhar, é sempre um prazer estar desse lado. Principalmente com pessoas que gostam também de falar connosco. Como eu vos disse,
Para a semana, à partida, já teremos também um convidado. Estou ainda a tentar fechar, estou a ver se assino o contrato. Não é com o Cavani, porque esse já não encontro há muito tempo. É com o Luciano La Roça, que já tinha falado, já tinha aqui divulgado. E o objetivo de chamar o Luciano é também um pouco este assunto, que é como é que alguém que acaba por ser despedido dá a volta à sua vida e hoje é um empresário de sucesso, ok? O objetivo é mostrar que, aliás, uma boa parte, a semana passada falámos com o Pedro deu a volta à sua vida a partir do momento em que a Euribor subiu. Normalmente nós é nessas situações que nós pulamos e mostramos a força. E o Luciano é alguém que trabalha com muitas pessoas, tanto no Brasil como em Portugal, e que de alguma forma pode dar muitas sugestões do que podemos fazer pela nossa vida. Todos nós sabemos fazer algo, portanto o objetivo é aqui de alguma forma nós mostrarmos que apesar das coisas da nossa vida não estar a correr bem, nós de alguma forma podemos nos superar. O passatempo daqui a pouco vou lançar, portanto está a terminar. Queríamos agradecer mais uma vez, Carlos e Dilberto. Um abraço. Até para a semana. Um abraço. Tchau.